Já parou para pensar que é possível desarmar a pessoa mais desconfiada do mundo com um gesto só? Hoje, a gente vai fundo numa tática psicológica que é, no mínimo, surpreendente. Como um único ato de honestidade pode ser a arma mais poderosa de um manipulador. E para a gente mergulhar nessa arte, a gente precisa conhecer o mestre, o infame vigarista Conde Victor Lustig. Essa frase dele já entrega tudo sobre como ele via o mundo. Para ele, enganar não era só um jeito de ganhar vida, era a própria essência da vida. Bom, nossa história começa lá em 1926, quando Lustig resolveu mirar no alvo mais perigoso e improvável que se possa imaginar, o gangster Al Capone. A proposta que ele fez para o Capone foi, olha, foi uma loucura. Pensa bem, o Capone era um cara que não confiava em ninguém. Mesmo assim, alguma coisa no jeito do conde o deixou intrigado. Ele mediu o Lustig de cima a baixo e, contrariando todos os seus instintos, resolveu topar esse jogo perigosíssimo. Um passo em falso e o Lustig ia parar no fundo de um rio, com certeza. E é aqui que a gente vê a genialidade do plano. Em vez de se matar para tentar duplicar a grana, o Lustig não fez absolutamente nada. Isso mesmo, por 2 meses inteiros, os US$ 50.000 do Capone ficaram lá, parados num cofre, enquanto a tensão só crescia. Agora, tenta imaginar a cena. O Capone já esperando o calote, se preparando para aplicar uma punição daquelas, já imaginando em que parte do rio ia desovar o corpo do Lustig. E aí, a reação do Capone foi de puro choque. Na cabeça dele, só existiam 2 cenários. Ou ele recebia o dobro do dinheiro, ou não recebia nada. A última coisa que ele esperava era uma falha honesta. O Lustig devolveu cada centavo. E aqui o golpe de mestre. O Capone, completamente desarmado por essa honestidade que ele nunca esperava ver, não só perdoou Lustig, como deu uma recompensa para ele: US$ 5.000. Era exatamente isso que Lustig queria desde o início. Então, o que aconteceu com o Capone não foi sorte, né? Foi psicologia pura. Vamos desmontar essa jogada agora para entender por que ela funcionou tão bem. Essa tática tem nome, viu? É a honestidade seletiva. Ela funciona porque explora justamente o que o alvo espera. Quando se apresenta uma pequena verdade, uma verdade que ninguém esperava, a vítima baixa a guarda. E aí se abre a porta para um engano muito maior. Afinal, a distração é a alma de qualquer golpe. A gente pode quebrar essa manobra do Lustig em 4 passos bem calculados. Primeiro, a promessa ousada, que serve de isca. Segundo, a falha de propósito, que quebra totalmente a expectativa. Terceiro, a devolução honesta, que cria uma confusão mental, uma admiração. E, por fim, a recompensa, que nasce dessa bagunça de emoções. É um roteiro perfeito para manipular a percepção de qualquer um. Alguém como o Capone, sabe, que vive cercado de lobos, acaba se tornando muito vulnerável a um gesto que pareça genuíno. Viver o tempo todo na desonestidade cria uma sede por um pinguinho que seja de sinceridade. Mas olha que interessante, essa tática de desarmar um oponente não para na honestidade, não. O mesmo princípio funciona, e às vezes até melhor, com gestos de generosidade e de bondade. Tem um ditado antigo que diz tudo: para tomar, primeiro é preciso dar. Um presente, um favor, isso cria uma espécie de dívida psicológica. Desarma as defesas e cega a pessoa para a verdadeira intenção que vem logo depois. É só a gente pensar no cavalo de Troia, né? Um presente que escondia a destruição. Ou na história do general Camilo, que com ato de bondade envergonhou os inimigos até eles se renderem. Nos 2 casos, o objetivo é o mesmo: passar por cima da lógica e atacar direto nas emoções. Beleza, um gesto só pode enganar por um dia. Mas e se o jogo for mais longo? Uma série de atos bem calculados pode construir uma reputação falsa. E essa reputação vira a cortina de fumaça perfeita para o golpe final. A história do Duque de U, nossa, é um exemplo que dá até arrepio. Ele casou a própria filha com o rival, executou o próprio ministro, tudo parte de uma peça de teatro longa e paciente, só para ganhar a confiança do cara. E quando o governante de U finalmente baixou a guarda, a traição foi rápida e total. Ok, até agora a gente viu como a honestidade pode desarmar. Mas e quando o jogo vira? E quando alguém já tem fama de ser um mestre do engano? É aqui que a coisa fica maluca. A lógica se inverte completamente. Se todo mundo já espera uma mentira, um ato de honestidade do nada parece o truque mais óbvio do mundo. E aí a reputação de mentiroso se torna, ironicamente, a maior arma.
Pensa comigo. Se a fama é de trapaceiro, agir exatamente como um trapaceiro pode ser a melhor maneira de ganhar a confiança de alguém. Um pequeno ato desonesto, algo que todo mundo já espera, pode fazer as pessoas pensarem, é só o velho patife de sempre, enquanto um golpe muito maior está sendo preparado nos bastidores. Tanto Lustig quanto um outro cara, o diplomata Talleyrand, eram mestres nesse jogo ao contrário. Eles usavam a fama de desonestos como um escudo. Quando Lustig pediu um suborno para vender a Torre Eiffel, ele parecia um funcionário corrupto de verdade. E o Talleyrand? Ele mentia tanto e tão abertamente que ninguém mais sabia quando ele estava falando a verdade, o que o deixava totalmente imprevisível e muito poderoso. No fim das contas, o que a gente tira disso tudo é que, seja com honestidade, com generosidade ou até com desonestidade, o objetivo é sempre o mesmo: manipular as expectativas. A partir do momento em que se quebra o padrão que a outra pessoa espera, as defesas racionais dela simplesmente desmoronam. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? Em um mundo onde todo mundo desconfia de todo mundo, será que a mentira mais convincente de todas é, na verdade, uma única e inesperada verdade?